A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. O impossível se prostra diante da fé. Preste atenção, filho. Nada vos será impossível. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Essas são duas declarações do Senhor Jesus diante dos impossíveis para nós. O que é impossível para nós não é para Deus. O que torna o impossível, torna possível a nossa fé. Precisamos crescer na compreensão da fé. A fé pode crescer. Lá em Mateus capítulo 17, verso 20, e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mesmo uma fé pequena pode mover montes. Jesus não disse que a sua fé tem que ser do tamanho de uma árvore. Pelo contrário, ela pode ser tão pequena como um grão de mostarda. A tradução do Novo Testamento, linguagem de hoje, desse texto diz: se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda. A semente de mostarda é a menor semente de todas. Segundo Jesus, quando é semeada, ela se torna a maior das hortaliças. Jesus afirmou que os pássaros se aninham na sua sombra. Uma breve pesquisa no Google diz que a semente tem cerca de 2 milímetros e a árvore pode ter 3 metros. A declaração de Jesus é impressionante. Nada vos será impossível. Pela fé, podemos subjugar o impossível. Podemos realizar coisas grandes para Deus. Podemos manifestar o poder de cura, libertação, provisão na vida das pessoas. Precisamos semear constantemente a fé que temos, através da nossa confissão diária, a confissão da palavra de Deus, até que venha a plena convicção, surja em nossos corações. A fé vem ao nosso coração pela revelação da palavra viva de Cristo. Ter revelação é ver de acordo com o que os olhos do Espírito Santo. Será que Deus é capaz? O pai do menino endemoniado aproximou-se de Jesus e disse: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Esse pai não tinha fé. Ele não era capaz de crer no poder de Jesus. Ele clamou por ajuda. Jesus o ajudou. Você crê que Jesus é capaz de realizar o impossível na sua vida? Se crer, verás a glória de Deus. O milagre só pode ocorrer quando existe uma fé envolvida. A fé que realiza milagres. Quem tinha fé nesse episódio de Mateus 17, 20? Os discípulos? Não, porque não conseguiram expulsar o demônio. O pai do menino? Também não. O menino? Não, porque estava possuído pelo demônio. Quem tinha fé? Apenas Jesus. Jesus sempre tem fé para nos ajudar. Ele é o autor e consumador da fé. Precisamos conectar a nossa pequena fé na grande fé de Jesus. Fazermos isso quando olhamos firmemente para Jesus. Olhar firmemente é tirar os olhos das outras coisas e fixá-lo na palavra e na pessoa de Jesus. Temos que focar os nossos pensamentos, o nosso coração, as nossas emoções e vontade em Jesus. Temos que considerar que Jesus é o que Ele fez por nós. Este olhar firmemente é uma ação contínua. Não se trata de olhar apenas uma vez ou de vez em quando, mas olhar constantemente. Minha parte é não desviar os meus olhos da palavra viva. A parte de Jesus é produzir a fé e mantê-la viva em mim, até o milagre se manifestar. Tal verdade se alinha com o que Romanos 10, 17 diz: e assim a fé vem pela pregação, ouvir, e a pregação ouvir pela palavra de Cristo. Ouvir não é esporádico, mas é algo contínuo. Como eu começo a palavra? Provérbios 4, 10 diz assim: meu filho, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos,
Inclina os ouvidos, não se deixe apartar ou se deixe perder de vista dos teus olhos. Guarda-os, observe, reter no máximo íntimo do teu coração, porque são vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Você é capaz de perceber como a sua atenção é roubada ao ouvir a palavra de Deus? Por que é assim? Porque há uma guerra espiritual destinada a desviar a sua atenção da palavra de Jesus. Antes de começarmos a ouvir a palavra, devemos pedir pelo Espírito de sabedoria e revelação. Precisamos atentar para a palavra. Jesus contou exatamente como tudo funciona no mundo espiritual. Ao narrar a parábola do semeador, ele disse, Mateus 13:19, a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata-lhes o que foi semeado no coração. E isto é o que foi semeado à beira do caminho. Não é possível entender a palavra quando eu não foco nela. A distração é um roubo. Uma mente que divaga constantemente está sob o ataque maligno. Ser sábio é guardar o solo do nosso coração, como o pastor, ao valorizar a palavra, prestando atenção, inclinando os ouvidos, não perdendo a vista. Tudo aquilo que você ouve constantemente, você acabará crendo. Tudo aquilo que chama a sua atenção conduzirá a sua vida. O seu foco determina os seus sentimentos. Qualquer coisa que ocupe a sua atenção torna-se no mestre. A reação com a palavra de Deus é um retrato do meu respeito por Ele, movendo as montanhas. Somente a fé move as montanhas. Marcos 11:22. Senhor Jesus respondeu, tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é a verdade. Vocês poderão dizer a esse monte, levanta-se e jogue no mar, se não duvidar no seu coração, mas crer que vai acontecer o que disseram, então será feito. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam e isso tudo lhes será dado. Você tem que crer que recebe, antes de possuir. Podemos dizer que você crê no presente para obter no futuro. A festa está no tempo passado. A fé é ver a perspectiva de Deus. Efésios 1:3 diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você não será abençoado. Você já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais. Contudo, tem origem no mundo espiritual, no sobrenatural. Assim, todas as bênçãos envolvem o mundo espiritual e natural. Na versão Robert Young, de 1862, da Bíblia, uma tradução literal, ele passou a metade da sua vida traduzindo cuidadosamente para o inglês de forma literal. No prefácio, ele escreveu que hebraico tem apenas dois tempos verbais, o passado e o presente, não tem futuro. Assim, alguns textos bíblicos ganham um novo sentido para nós, quando nós lemos mais próximo do original. Por exemplo, Deuteronômio 28, são escritas as bênçãos. Veja o que Deus diz. Eu vou reproduzir apenas 7 versículos. E tem sido que, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidar de cumprir todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te porá por cima de todas as nações da terra. De todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, porque ouviste a voz do Senhor teu Deus. Bendito tu és na cidade, bendito tu és no campo, bendito és tua entrada, bendito tu és a sua saída. Jeová dá aos teus inimigos o que se levanta contra ti, feridos diante de ti. De uma maneira saem, e de 7 maneiras fogem diante de ti. Aleluia! Deus vê tudo consumado, tudo feito em Jesus. Toda a bênção já foi liberada. Observe ainda que em Gênesis 17, verso 4 a 6, quando Deus declara o nome de Abraão, primeiramente na versão revista e atualizada, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de uma numerosa nação. Abraão já não será mais o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo, extraordinariamente de ti
farei nações e reis procederão de ti. Observou que as promessas estão no futuro? Agora na versão YTH, eis que a minha aliança é contigo, e tu te tornaste pai de uma multidão de nações. E o teu nome já não se chama Abrão, mas o teu nome tem sido Abraão, porque o pai de muitas multidões de nações te constituí. Eu te fiz muito fecundo, e te fiz tornar de nações, reis de ti. Não é precioso? Deus declara que tudo como já realizado. Fé é ver. O último exemplo para alimentar a sua fé. Em Gênesis 17, Deus fala sobre Sara. 17, verso 16 diz assim: abençoar-te-ei e dela te darei um filho. Sim, a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Na nova versão, e eu abençoei e também te dei um filho dela. E eu te abençoei e ela se tornou nação. Reis de povos são delas. O fato não havia acontecido para Abraão e Sara. O filho Isaque não tinha nascido. Ele ainda continuava estéril, mas para Deus já existia. Deus vê tudo completo, declara realizado em Cristo. Para Ele, você já foi curado. Para Ele, você já foi abençoado com toda a provisão. Para Ele, você não é um derrotado, você é mais que vencedor, obtendo a recompensa. Em Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A dor não move os céus, apenas a fé. As fases da sua vida mudarão todas as vezes que você usar a sua fé. Sua fé decide os seus milagres. Podemos concluir: você crê que está tudo consumado? Você é capaz de ver com os olhos do Espírito? Você pode declarar com ousadia a promessa? Dia a dia, tenho confessado o Salmo 103, do verso 1 ao 5. Faça isso também e Deus vai mudar a sua história. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que estão me ouvindo diante desse canal. Que a sua fé seja fortalecida, que diante deles venha se prostrar o impossível. O impossível para nós não existe, porque o nosso Deus é possível para todas as coisas. Nessa hora, oramos, abençoando os nossos irmãos, declarando paz, declarando cura, declarando sabedoria, declarando prosperidade, declarando, Pai, que onde essa nossa oração chegar, o coração deles serão incendiados pela Tua palavra, os olhos da fé ativarão seu coração. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa palavra, por favor, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas saibam que o impossível se prostra diante da fé. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem um número do Pix que você pode fazer uma oferta generosa, uma semeadura, sempre crendo que tudo que você semear, você vai colher. Não da mesma maneira, não da mesma forma, mas Deus vai multiplicar na sua vida. Faça uma semeadura e veja Deus multiplicar a sua sementeira. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém?